Você já passou por uma experiência onde você se sentiu bem culpada? Quem já não sentiu isso? Levanta a mão, quem não sentiu. Mas o que é sentir culpa? O que é exatamente culpa? Culpa, você sabe, vem de crenças, vem do que nós aprendemos na vida. Você sabe que o bebê não nasce com culpa? Uma criancinha, ela não sente culpa com nada, por quê? Culpa está ligada a tudo que nós aprendemos. Está ligado a um conceito moral, religioso, cultural. Então, a culpa nós aprendemos. E por que que a gente aprende? Porque nosso cérebro vai procurar ter um padrão de certo e errado. O que é certo, o que é errado. E quando eu faço alguma coisa ou penso alguma coisa que está fora dos meus padrões, né, que invade os meus padrões de certo, e eu considero como uma coisa errada que eu estou fazendo, eu sinto uma sensação de dívida com isso. Eu sinto que eu estou devendo alguma coisa, que eu não fiz exatamente aquilo que deveria ter feito. Isto é a culpa. Estas sensações vão gerar o sentimento de culpa. Então a culpa é aprendida. Nós não nascemos com ela, a gente desenvolve e ela vem a partir de sensações que nós temos. Por exemplo, uma pessoa que se saiu muito bem financeiramente e a sua família não se saiu tão bem financeiramente como ela. Ela pode se sentir em dívida com essa família. E daí o sentimento de culpa, ela pode achar que só ela foi aquinhoada com esse privilégio. E aí ela se sente muito culpada em relação a isso, como se ela tivesse uma dívida para com essa família por ter tido esses privilégios, por ter conseguido mais. Isso acontece muito, gente, e acontece pelas mais variadas razões. A culpa pode você pode ter culpa por uma coisa que realmente você fez, né, por um ato feito, por alguma coisa realmente pensada, que causou mal a alguém, porque também tem isso, né, a culpa sempre está relacionada com eu ter causado um dano ao outro, de alguma forma. Pode ser real ou imaginário. Eu também posso ter culpa por uma responsabilidade indevida. O que que é isso? Quando eu acho que eu tenho uma responsabilidade sobre alguma coisa, mas na verdade eu não tenho. Um exemplo disso: filhos que se responsabilizam pelos pais. Na ordem do amor, os pais são os mais velhos. Então, o pai e a mãe têm responsabilidade sobre o filho. Muitas vezes isso é trocado quando os pais têm problemas ou são mais infantilizados ou não estão preparados para o papel de pai. Esta criança vai assumindo a responsabilidade indevida de cuidar desses pais. Isso traz uma culpa depois, porque quanto mais essa criança faz, ela nunca vai sentir que ela está fazendo o suficiente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, uma pessoa que tinha que fazer pela mãe. A mãe era uma pessoa que o pai não abastecia, economicamente, afetivamente, e essa menina achava que ela tinha a responsabilidade de suprir os desejos da mãe. E ela entrou em muita culpa, sentia muita culpa, porque ela não conseguia dar
segundo os padrões dela, o suficiente ou aquilo que ela achava que a mãe gostaria de ter. Então era uma responsabilidade indevida, né, porque ela não era responsável por satisfazer a vida da mãe, mas ela sentia muita culpa disso, até ela poder entender que isto que ela se sentia em dívida com essa mãe, porque afinal a mãe cuidava dela, deu a vida para ela e ela achava de alguma forma que ela tinha que pagar isso para a mãe, suprindo os desejos da mãe. Então, a culpa é um sentimento muito danoso. Eu acho que é um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter, porque ele é altamente destrutivo. A pessoa que se sente culpada, ela vai se autopunir. Então, tem uma punição sempre aí. Se ela não consegue realizar, e ela não vai conseguir realizar da forma que ela imagina, ela vai se punindo. Então, culpa é muito, muito destrutivo de você sentir. Outra coisa é que a culpa deve ser trabalhada. Tem um lado positivo, muitas vezes, da culpa. Qual seria esse? Quando eu faço realmente alguma coisa que magoou alguém e que não foi bom, e eu me dou conta disto, aprendo com isso e não repito essa ação. Então, este fato gerou em mim uma culpa que gerou um aprendizado. E eu não vou repetir essa ação. Isso é bom, é o lado positivo da culpa, mas na maioria das vezes não é assim que nós lidamos com a culpa. A culpa é aquela questão de cobrança interna que fica martelando, voltando na minha cabeça toda hora. A cobrança vem e vem e vem, e eu vou restringindo o meu caminho como uma autopunição. Muitas pessoas não se dão bem em suas vidas profissionais, em suas vidas afetivas, justamente porque a culpa impede. Então, é uma autossabotagem. Eu me autossaboto porque eu tenho uma culpa que eu preciso pagar. Eu preciso não ter sucesso, não ter prazer, não ser a pessoa que eu quero ser para poder pagar essa culpa.